Flip 2022 terminou no último domingo como a festa literária da retomada, e que também viu o sucesso da programação da nossa casa Publish News. Foram 26 eventos entre debates, lançamentos, apresentações artísticas e painéis falando sobre os assuntos mais relevantes do mercado editorial. E algum deles você vai conferir aqui no nosso podcast. O primeiro debate escolhido foi de grande importância para a indústria do livro: o futuro da Lei Cortês e do preço do livro no Brasil. Debateram conosco Roberta Machado, diretora de comunicação do SNEL, Sindicato Nacional dos Editores de Livros; Alexandre Martins Fontes, diretor executivo da WMF, dono da livraria Martins Fontes Paulista e vice-presidente financeiro da ANL, Associação Nacional de Livrarias; e Roseli Boschini, CEO da Editora Gente e ex-presidente da CBL, a Câmara Brasileira do Livro. Eles falam sobre como o projeto de lei prevê que todo livro sob edição nacional receba uma precificação única em até um ano do lançamento. Os três se mostraram otimistas com a possibilidade de que a lei seja aprovada em breve. Desde julho de 2022, a lei se encontra pronta para a pauta na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E a Casa Publish News 2022 tem o patrocínio master da Câmara Brasileira do Livro, CBL, e Transpo Express. E o patrocínio de Um Livro, Maralto Edições, Outra Margem, Universos Editora, Bookwire, Primavera Editorial, MVB, Bela Editora, Baderna Literária, SNEL e Editora Labrador. Esse é o episódio número 245 do podcast do Publish News, do dia 29 de novembro de 2022, gravado no dia 23. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Roberta Machado, Alexandre Martins Fontes e Roseli Boschini, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, o futuro da Lei Cortês e do preço do livro no Brasil, com mediação de Ricardo Arcon. Boa tarde a todos, a quem está chegando agora. Repetindo aqui, eu sou Ricardo Arcon, diretor executivo do Publish News. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham aproveitado aí o nosso banquete by SNEL. E eu já vou começar aqui. Hoje começa oficialmente aqui a nossa programação na Casa Publish News. Já agradecer aos nossos parceiros, contei um pouquinho como que vai ser a nossa jornada aí ao longo dos próximos dias. Então, reafirmo, sejam todos bem-vindos e já vou convidar os nossos convidados deste primeiro painel, o futuro da Lei Cortês e do preço do livro no Brasil. Como eu falei, é um assunto que está em curso já há bastante tempo, mas é sempre importante a gente revisitá-lo, trazer novas perspectivas e falar muito sobre isso, um assunto de interesse para toda a cadeia do livro. Então, fico honrado aqui com a presença de cada um. Sejam bem-vindos novamente. Então, os nossos convidados, Roberta Machado, diretora de comunicações do SNEL, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, e vice-presidente do Grupo Editorial Record. Pode ser. Para quem vão ser endereçadas as perguntas mais difíceis, né, Roberta, conforme a gente conversou antes. Alexandre Martins Fontes, diretor executivo
da WMF, dono da livraria Martins Fontes Paulista e vice-presidente financeiro da ANL, Associação Nacional de Livrarias. Eu não vou falar nada da sua elegância, porque isso não vem ao caso aqui. E a Roseli Boschini, CEO da Editora Gente e ex-presidente da CBL, Câmara Brasileira do Livro, para quem eu devo um almoço na Vila Madalena. E eu falei que esse assunto é super importante para o mercado. É impressionante como a cada congresso, a cada convenção, a gente vê novamente o assunto Lei Cortez voltando à baila. E sempre, né, como eu disse, há perspectivas novas, discute-se muito do ponto de vista da lei, etc., mas tem muitas questões que orbitam o assunto. E é sempre importante chamar pessoas com diferentes perspectivas, que atuam em diferentes setores, para que esse assunto ganhe ali um estofo e o público acabe entendendo, né? Então, vai ser mais ou menos nessa linha a nossa conversa por aqui. Eu tô me sentindo numa final de Copa do Mundo aqui sendo juiz, né? Com Messi, Cristiano Ronaldo, só craques. Então, quanto menos eu aparecer aqui como juiz, digamos assim, melhor. Vou deixar bem aqui na mão de vocês. Mas, fazendo esse papel aqui que me cabe, eu vou tentar conduzir da melhor forma, passando por pontos importantes, mas fiquem à vontade. Como eu falei, é uma conversa aqui quase de botequim, que a gente ainda não começou a beber, mas também nada nos impede, né? Então, vamos lá. Eu queria, Alexandre, aproveitar um pouco do seu conhecimento, começar por você, perguntando o seguinte, como eu disse, a gente vai gravar isso, vai ser exibido no nosso podcast. Pode ser que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast não saibam exatamente o que é a lei, não conheça o projeto de lei em seus meandros, etc. Então, queria pedir para você a gentileza de nos contar um pouquinho, falar brevemente sobre o que é o projeto, qual que é a sua definição, seus limites e em que pé está a tramitação no Congresso Nacional, para a gente, a partir daí, poder avançar e explorar outros pontos. Seja bem-vindo novamente, uma honra, um privilégio tê-lo aqui na Casa Publish News. Boa tarde a todos, muito obrigado, Ricardo, pelo convite, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Eu estou aqui acompanhado de duas mulheres que eu admiro muitíssimo, e você começa com o homem. Ladies first, não está valendo. Mas seja como for, mais uma vez uma alegria estar aqui, obrigado pela presença de vocês. Tanta coisa para falar sobre essa questão, mas eu quero começar dizendo o seguinte: eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, como sociedade, na verdade, é se a gente quer mais ou menos livrarias espalhadas pelas ruas das nossas cidades. Eu não tenho a menor dúvida de qual é a resposta que eu tenho para essa pergunta. Eu quero mais livrarias espalhadas pelas ruas da nossa cidade. A gente tem um país continental muito mal servido por livrarias. E é inquestionável que, se a gente quer ver mais livrarias mais saudáveis, a gente precisa de uma lei que minimamente proteja essas livrarias. E essa é a Lei Cortez, sobre a qual a gente vai estar falando aqui agora. Essa lei, só para que vocês saibam, na França, por exemplo, já existe há 40 anos. O meu filho esteve recentemente em Paris e me mandou uma mensagem e falou assim: realmente eu não conheço nenhuma cidade no mundo onde tenha tantas livrarias espalhadas pela cidade. E eu respondi para ele: se você entrar nas livrarias e perguntar por que essas livrarias existem, eles vão dizer, entre outras coisas, que é uma lei semelhante à Lei Cortez que permite que elas estejam lá. Porque sem essa lei na França, que é a Lei Lang, com certeza uma parte importante das livrarias francesas também já estariam fechadas. Nós aqui no Brasil estamos lutando por isso já há algumas décadas, a essa altura do campeonato.
Eu acho que a gente tem agora, eu acho que pela primeira vez, uma chance real de ver essa lei aprovada. Vamos trabalhar para que ela seja aprovada. Mas a verdade é que esse período que nós ficamos sem a aprovação da lei, nós temos muitas livrarias que já fecharam, e na medida em que a gente tem livrarias que fecham, o mercado editorial como um todo se enfraquece. Mas, para aqueles que não conhecem, quer dizer, o que é a lei e o que ela pretende fazer, na verdade. A lei ela faz um controle do desconto que as livrarias podem oferecer para os lançamentos, e unicamente para os lançamentos, no caso da proposta brasileira, no período de 12 meses. Então, o livro é lançado hoje, durante 12 meses, segundo a lei, esse livro não pode ser vendido por nenhum player, por nenhuma livraria, com desconto superior a 10%. Só para que vocês entendam, na França, esse período é um período de 2 anos, não de 12 meses, e o desconto máximo é de 5%. Eles são muito mais rigorosos. É importante dizer que os lançamentos no Brasil representam por volta de 6% a 7% daquilo que o mercado oferece como livros para os leitores. Ou seja, nós estamos falando de um, entre aspas, controle de preço, ou controle do desconto que pode ser oferecido, só para 6% ou 7% daquilo que efetivamente está à disposição do leitor. Se você me perguntar, Ricardo, puxa, mas uma lei que vai controlar o preço de 6% ou 7% dos livros que estão à disposição do leitor, por quê? Quer dizer, que resultado a gente pode ter aqui? Acontece que esses 6% ou 7% representam um percentual muito importante daquilo que é vendido pelas livrarias de uma maneira geral. Então, na medida em que o leitor sabe que ele vai comprar o lançamento por um preço que é o mesmo preço, independentemente de onde ele esteja comprando, na Livraria da Travessa, na Livraria da Vila, na Leitura, na Amazon, na Martins Fontes, ele passa a frequentar as livrarias, porque ele sabe que, afinal de contas, ele não vai encontrar um melhor preço no mercado. E, na medida em que ele passa a frequentar mais as livrarias, ao comprar os lançamentos, ele acaba comprando também o fundo de catálogo. Então, você não precisa, necessariamente, fazer um controle de preço de todos os livros que estão no mercado para permitir, para fazer com que as livrarias ganhem essa força, vamos falar assim, de poder competir com empresas mais fortes. E aqui nós estamos falando muito da Amazon, que é uma empresa que faz um trabalho extraordinário, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que todos nós temos que olhar para a qualidade do trabalho que eles realizam, mas eles não vivem da venda do livro. E, na medida que eles não vivem da venda do livro, eles se dão ao luxo de vender o livro com descontos que os livreiros que vivem exclusivamente da venda do livro não podem oferecer. E, na medida que fazem isso, as livrarias desaparecem. Eu não quero, nessa primeira pergunta, já falar mais do que devia, mas eu só quero terminar contando a seguinte história. Agora, na Bienal do Livro de São Paulo, nós também organizamos um encontro, aliás, são vários encontros que foram organizados lá na Bienal. Eu participei de um deles, aliás, junto com vocês, junto com a Publish News, o encontro ali do James Daunt, que, aliás, foi maravilhoso. E ali você deve lembrar, Ricardo, uma livreira da Bahia, jovem, inteligente, articulada, e falou assim, olha, eu tenho uma livraria na Bahia, quando eu compro diretamente das editoras, eu recebo 40% de desconto. Quando eu compro dos distribuidores, eu recebo entre 30% e 35% de desconto. Todos os dias, alguém entra na minha livraria, um cliente meu entra na livraria com o celular mostrando que uma outra empresa
está vendendo o livro com 30%, 35%, 40%, 45% de desconto. A pergunta é, como essa pequena livreira da Bahia pode continuar trabalhando, como é que ela pode pagar suas contas enfrentando essa concorrência desleal? E quem fala dela, fala de todos os livreiros brasileiros que vivem da venda do livro. Então, é uma lei realmente muito importante e é muito urgente que a gente consiga, de uma vez por todas, aprová-la no Congresso. Então, acho que essa é uma rápida apresentação do que é a Lei Cortez e do porquê que a gente está lutando para que ela seja aprovada. Maravilha. Alexandre, eu comecei com você por 3 razões. Porque aqui entre os participantes do painel você é minoria, porque eu sabia que você ia dar essa aula magna introdutória e porque daqui até o fim do painel só Roseli e Roberta vão falar. Então, Roseli, queria que você fizesse também um comentário em relação à fala do Alexandre, e é muito bom aproveitar a sua experiência, não só como ex-presidente da CBL, mas também como dona de editora, como gestora de editora. Queria que você falasse um pouquinho sobre a lei, que impactos ela causaria no seu negócio e no negócio de outras empresas, na sua visão, caso ela já estivesse em vigor. O que eu vejo, né? Alexandre, você é maravilhoso. Essa introdução, eu acho que nem na França, nem quando o pessoal da França veio para explicar para o nosso governo na época, não teve uma explicação tão maravilhosa. É uma pena que essa lei esteja demorando tanto tempo, gente. Eu, como editora, a minha editora já tem 40 anos, eu morro de dó, porque a gente viu, ao longo dos anos, as pequenas livrarias maravilhosas, que tinha aquela diversidade, né? Então, na França a gente entra, tem livraria só de ciência natural. É muito legal. Tem livraria muito especializada e não importa o tamanho da livraria, sabe? Assim, é uma livraria maravilhosa, aconchegante, acolhedora. Putz, é muito legal isso. E no Brasil, eu adoro as livrarias, mas a gente perdeu tempo. A gente perdeu muito tempo. Porque deveria, o que eu acho, é que, de fato, deveria de estar, pelo menos, há 10 anos aprovada essa lei. Porque aí a cadeia não tinha sofrido tanto. Eu, como editora, eu tenho livros que circulam na lista dos mais vendidos. Eu acho o máximo, mas foi o jeito que a gente achou para sobreviver, trabalhando muito a lista dos mais vendidos. Por quê? Porque é só ali que tem vida. O nosso fundo de catálogo é uma dó. Eu adoro os meus livros, mas não tem espaço físico dentro das livrarias para tanto livro bacana. A gente tem um acervo, as editoras comerciais, elas têm mais ou menos 20 mil novos títulos que se lançam dentro do mercado editorial. Não tem espaço para tanta coisa, para as livrarias que restaram, né? Porque a gente devia ter, sei lá, mas muito mais livraria. Então, quando acontece esse negócio que é muito comum de no celular aparecer um preço mais barato, é uma dó, porque o pessoal está queimando desconto, porque eles querem lead, eles querem o cliente. Eles não estão trabalhando para o livro, eles estão trabalhando para ter um cliente a mais, que esse cliente a mais vai comprar linha branca, vai comprar um monte de coisa, mas não é pelo livro, né? Então, eu, como editora, o que eu vejo? Eu adoraria que no Brasil tivesse pelo menos o dobro de livrarias, o dobro, o triplo de livrarias, porque a gente, depois da pandemia, a gente meio que perdeu o hábito de ir
Agora tem que ter um trabalho medonho dos livreiros de trazer de novo o pessoal para dentro da livraria. E a gente, como editor, tem que ajudar muito nesse trabalho, porque super vale a pena. O que eu vejo, né? Essa coisa dos... Aqui no Brasil vai ser mais flexível. O pessoal fala em 18 meses, é isso? De preço fixo? 12. 12 meses de preço fixo, não é nada. Porque primeiro que a gente já sai, o editor já sai com um preço melhor, né? Porque a gente porque a gente tem que fazer uma média, né? Porque a gente sabe que o pessoal vai dar, a gente fica que nem idiotas, caçando os descontos exorbitantes que o pessoal está dando. Então, um pedaço do meu comercial, né? Eu não sei se a Roberta tem isso. Pô, a gente fica caçando o pessoal que baixa o preço por conta dessas comercializações, sabe? Então, vira e mexe a gente faz isso. Esse ano, a gente lançou um livro que a gente sabia que ia ter uma demanda muito grande, que foi o da Luiz Helena Trajano. O pessoal estava esperando por esse livro há muito tempo e tal. Ela é uma pessoa que tem uma trajetória super bacana, ela tem uma força de vendas que é o Mulheres do Brasil, de 108 mil mulheres. Então, imagina, a gente sabia que esse livro ia estourar. E aí, ela foi convidada para ir na CBL. Eu não tenho culpa por isso, não. A responsabilidade foi da diretoria da CBL. E aí ela ficou muito sensibilizada e ela falou: Roseli, vamos fazer esse negócio para ter um preço único, para privilegiar as livrarias pequenas. Pô, e a gente fez. Mas, gente, foi a coisa mais medonha do mundo, porque a gente ficou o tempo todo policiando para ver se o livro estava sendo comercializado com desconto. A gente vendeu muito livro, gente. As livrarias pequenas tiveram oportunidade de comprar também com condições bacanas. E a gente só recebeu feedback das livrarias pequenas, porque a gente privilegiou eles, sabe? Então, perdemos venda mais agressiva dos grandes? Perdemos, porque eles adoram fazer graça com o nosso chapéu, né? Porque, como é tudo consignação, né? Então, o pessoal tem uma outra lógica, que não é a nossa lógica, né? Mas valeu super a pena. Valeu super a pena. A Luiz Helena está engajada nessa luta aí da livraria pequena, e acho que isso fortalece a cadeia e, principalmente, fortalece o acesso ao livro. Porque quando uma livraria de bairro fecha todo aquele ecossistema ali, né? Fecha a possibilidade da gente ir. Eu adoro ir com as crianças na livraria, para eles poderem escolher, né, os livros. Então, é assim que eu vejo a Lei Cortês. Tem que fazer rápido, tem que ser um movimento único. E nas redes sociais a gente tem que fazer muito barulho. Tem um abaixo-assinado que está com muito pouco nome. A gente tem que fazer mais movimento ainda para ser um abaixo-assinado expressivo, que o governo olhe e fale: isso é importante, sabe? Que é só assim, né, que o governo se sensibiliza, se tem uma força, se tem uma união e se tem números, né? Roberta, pegando carona aqui um pouquinho no que a Roseli disse, a gente sabe que muitas vezes, para se aprovar uma lei, é preciso convencer ou é preciso ter o apoio da opinião pública e da população no geral.
Então, minha primeira pergunta é, na sua opinião, como é que a gente conquista corações e mentes nesse sentido? E queria que você trouxesse também as suas impressões iniciais sobre essa nossa discussão. Tá. Boa tarde a todos. Sou a Roberta Machado, da Record, mas aqui represento o SNEL. Então, não falo só de uma grande editora que tem o privilégio de conseguir uma melhor distribuição no mercado, né? O SNEL representa também muitas editoras pequenas. Eu acho que é um desafio, assim, a gente tem feito muitas discussões e tem que fazer cada vez mais, né? Acho que a gente está falando bastante e tem que falar mais. Normalmente a gente acaba falando para um grupo que já é o nosso grupo, a gente prega para convertidos, então adorei a ideia de saber que vai estar no podcast, quer dizer, a gente tentar sair um pouco do mercado para ir para a opinião pública. Porque assim, de fato, é um tema mais difícil de convencer. Você precisa explicar para a sociedade essa questão da importância do entendimento de que o livro não é qualquer produto. Porque se a gente estivesse falando de outra mercadoria, talvez fosse uma regra de mercado que já acontece. A gente sabe quando, né, as grandes redes começam a vender mais de roupas e móveis e geladeira e tudo, e isso já é uma coisa geral. Mas o livro ele tem uma característica especial. Então, isso que é importante, essa proteção, né, da livraria, ela é importante para a sociedade porque ela garante a maior bibliodiversidade. Isso eu acho que é um ponto que a gente precisa esclarecer um pouco, né, porque como que ela protege? Ela protege porque, se você concentra muito o mercado, né, e a guerra de preços ela leva a uma concentração de mercados para poucas redes. Você, naturalmente, você tem que dar descontos maiores para essas grandes redes, e não é qualquer grupo editorial que consegue bancar descontos tão altos para essas grandes redes. Então, você começa, no caso de editoras médias e pequenas, a desestimular, né, a publicação. E aí, com isso, você perde o olhar. Porque, por mais que as editoras grandes tenham um catálogo enorme, né, a Record tem um maior catálogo, a Companhia das Letras também, mas as duas somadas talvez tenham ali, sei lá, 16 mil ISBNs. Isso é pouco, né? A gente precisa de 60 mil, de 100 mil ISBNs. E com diferentes olhares, né? Quanto mais olhar para diferentes livros, melhor. E você não consegue ter esse ecossistema saudável dentro de um ambiente tão concentrado. Você não consegue, você acaba estrangulando. E mesmo as grandes, falo pela Record, mesmo as grandes, a gente fica com mais dificuldade de lançar certos nichos. Então, se eu tenho um livro que ele é muito nichado, seria maravilhoso eu ter a livraria lá de ciências naturais. Agora, não tenho. Então, quanto que a Amazon vai pegar desse livro? 10? Então, vai justificar a edição? Não vai. Então, a gente também começa a apostar mais no óbvio, naquele que a gente sabe que vai vender. Então, isso para a sociedade, falando pensando o que a gente quer para o país, isso é muito arriscado. E é por isso que a gente não está inventando isso. E é por causa disso que tantos países fizeram. Né? A Argentina, vários países na Europa. Né? Então, tem uma lógica, as pessoas estudaram e chegaram à conclusão que era melhor para aquela sociedade ali, que aquilo não chegava a ferir a livre concorrência, como o Alexandre falou, é muito pouco, a gente protege só uma pequena parte. Aliás, o SNEL, quando começou a entrar junto e pegar o protagonismo também da lei, a gente, enfim, contratou pareceres jurídicos, enfim, tudo confirmando os estudos de que aquilo não feria livre concorrência, que não haveria problema algum com o CAD. Então, quer dizer, não se trata disso, mas é que, às vezes, esse tipo de conversa, quando a gente fala de intervenção estatal, às vezes gera um ruído, né? E a gente tem que ter muita maturidade para entender que não é por aí, não é. A gente está falando do livro, calma, é só uma pequena parcela, vai ser melhor. E explicar isso é um desafio, você conseguir ter essas conversas. Eu acho que a gente tem avançado, eu tenho visto, não sei se a campanha, as entidades têm conversado com influenciadores, com youtubers de livro, eu tenho visto já umas discussões.
E aí é divertido que aí você olha os comentários, né, que é o comentário do leitor. E eles ficam preocupados com a questão do preço. Assim, poxa, mas é uma delícia comprar Colin Hoover com 30% de desconto, né? E agora? Eu gastava 25, 30 reais, eu vou gastar 50, Deus me livre. Então, você explicar que isso não vai acontecer, que na prática não vai ter isso, porque você tendo um ecossistema mais saudável, a editora consegue já lançar com preço de capa menor, ela fica menos estrangulada. Então, que isso não vai acontecer. E se acontecer, vai ser talvez só no comecinho, só por um tempo, e o benefício é tão maior. Então, tirar esse medo da sociedade é importante. E isso eu acho que a gente conseguir, via TikTok, Instagram, YouTube, a gente conseguir comunicar essa característica assim, do livro. E, assim como a Roseli, né, só falando um pouquinho da experiência da Record, a gente lançou esse último livro da Colin Hoover, que está em primeiro lugar na lista, e a gente está protegendo o preço de capa dele. Então, ele já está há várias semanas, R$ 49,90. Isso, gente, está dando ao varejo R$1 milhão por mês de fôlego, por causa de um livro, e que está R$ 49,90. Se você faz a conta desses 10... E eu estou fazendo a conta porque o volume 1 está de 49 por 39, e o volume 2 a gente está segurando por 49. Essa diferença de R$10 está dando uma injeção de R$1 milhão todo mês. Isso é fundamental. Agora, sem a lei, a gente só consegue fazer isso com um livro, com o livro da Luísa. Você não consegue, e já é um sufoco para fazer isso. A gente teve que comprar, quando surge, às vezes, assim, em algum site, um com desconto, quem é que está fazendo desconto? A gente compra para descobrir o CNPJ do marketplace e tal. Então, a gente está tendo que investir comprando nosso próprio livro, a gente já comprou uns 15. E aí, para poder tirar do mercado, às vezes, distribuidores baixam, funcionário do distribuidor tem um exemplar de amostra e coloca R$ 29,90. Enfim, então, é um desafio, mas então, só para dizer que, às vezes, assim, um produto, o mercado, as editoras conseguem, às vezes, controlar um ou outro, e esse controle já está ajudando muito, já tem ajudado bastante. Mas que isso, para ser sustentável, seria importante que fosse num formato de uma regulação. Então, assim, eu acho que é perder o medo dessa coisa da intervenção, porque a intervenção tem em todos os mercados, gente. Está cheio de intervenção em medicamento, é normal. O país se protege as suas indústrias, né? Então, acho que não passa por aí. E agora vamos ver como que vai ser. Agora é um momento importante, né, de algumas pautas aí que estavam adormecidas, né? A gente vai ter a oportunidade de algumas pautas aí aparecem, né? Eu acho que tem uma chance aí. Alexandra, esse convencimento público, né, ou convencimento do público, não é especialmente difícil neste momento aqui, polarizado politicamente no Brasil, porque um dos aspectos talvez mais relevantes dessa polarização política a que a gente assiste hoje no país é justamente em relação à intervenção estatal nos mercados, né? E a gente observou ao longo dos últimos meses quão intensa foi essa polarização, e aí a gente está falando aqui que é preciso convencer o público. Qual o desafio nesse sentido maior? Veja, não nos iludamos. Realmente, o grande público que não conhece isso que nós estamos falando com profundidade, a primeira reação é: o que é? Vocês estão querendo falar em controle de preço? Vocês querem impedir que as empresas ofereçam descontos para o consumidor final? Estou fora. Essa é a reação primeira. Só que o buraco aqui é muito mais embaixo. Essa discussão é uma discussão muito mais profunda. Eu comecei dizendo que a pergunta que a gente tem que se fazer é: nós queremos mais ou menos livrarias espalhadas pelas ruas das nossas cidades? Essa é a pergunta, em última análise, que a gente tem que fazer
para o consumidor final. Só para aqueles que não conhecem muito bem como é que funciona uma livraria, veja, como é que a livraria paga as suas contas? Como é que ela paga os salários dos funcionários? Como é que ela paga o aluguel do imóvel? Ela paga com a margem que ela tem entre o desconto que ela recebe da editora e o valor que ela vende para o consumidor final. Ora, se ela é obrigada a vender sem margem, porque ela tem uma concorrência desleal que a obriga a fazer isso, ela não consegue ganhar dinheiro. No momento que não ganha dinheiro, não consegue investir em bons funcionários, em bons livreiros, pagar as suas contas, pagar o seu aluguel. Quer dizer, então, a margem que a livraria tem entre o valor que ela paga para a editora e o valor que ela vende para o consumidor final é muito importante para a sobrevivência das livrarias. E é isso, em última análise, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Se nós acabarmos com essa margem, acabam as livrarias. E na medida em que acabam as livrarias, nós realmente estamos todos, na minha visão, como sociedade, nos encaminhando para um precipício. Tá certo? Porque no momento que você não tem mais livrarias, inquestionavelmente as editoras se enfraquecem. Veja, a Roberta e certamente a Roseli viveram isso agora, nesses anos de pandemia. Os lançamentos, aqueles livros que a Record e a gente estavam lançando nesse período de pandemia, quando as livrarias estavam fechadas, simplesmente não venderam. Ou venderam muito menos do que eles poderiam vender. Por quê? Porque as livrarias, elas são a vitrine da indústria editorial. Então, não há o que questionar. Quer dizer, na medida em que as livrarias se enfraquecem, na medida em que as livrarias desaparecem, as editoras também se enfraquecem e muitas delas também desaparecerão. Agora, comunicar isso e explicar isso para o grande público não é das coisas mais simples. Mas eu repito, a lei não é uma lei que vem para controlar o preço do livro, de todo e qualquer livro. Não, ela controla o desconto que as livrarias podem dar num percentual muito pequeno dos livros que estão à disposição do consumidor final, que é um percentual por volta de 6% a 7%. Só para dar números para vocês entenderem isso. Nós temos uma livraria em São Paulo, que hoje, felizmente, é uma livraria que é uma referência dentro da cidade. Nós temos na nossa livraria mais de 200 mil títulos para pronta entrega. Você, ao entrar naquela livraria, você tem a possibilidade de comprar 200 mil títulos que estão ali presentes para serem adquiridos. O Brasil lança por volta de 13 mil títulos novos por ano. Então, a lei, ela, na verdade, controla o preço desses 13 mil. Ou seja, 187 mil livros continuarão sendo vendidos livremente, ou seja, as livrarias podem oferecer o desconto que elas quiserem. Então, é importante deixar claro que essa lei não é uma lei que vem para controlar 100% dos livros que são comercializados. Ela é uma lei que controla 6% a 7%. Agora, você passar todas essas informações com esses detalhes para o consumidor final não é muito simples. Então, para mim, o grande desafio que nós temos não é convencer o consumidor final, porque o consumidor final, ele, em última análise, vai ver as vantagens que a lei traz na medida em que ele vai ter mais livrarias espalhadas pelas cidades e pelos bairros do Brasil. O que a gente tem que convencer são os políticos brasileiros, aqueles que votam contra ou a favor da lei, da importância de uma lei como essa. Então, eu, pessoalmente, inclusive, nem tenho recomendado que as entidades do livro, o SNEL, a CBL, a ANL, façam campanhas grandes
de convencimento do leitor e do consumidor final. Quer dizer, o trabalho que a gente tem que fazer é o trabalho junto àqueles que efetivamente estão em condições de aprovar ou não a lei. Veja, na França, e eu contei aqui da França, da Lei Lang, que existe há 40 anos, mas a Roberta tocou nesse assunto também en passant, só para deixar claro, essa lei existe em Portugal, existe na Espanha, existe na Itália, existe na Alemanha, existe na Holanda, existe no Japão, existe aqui do lado na Argentina, existe na Coreia. São muitos os países que têm essa lei. E países onde há concorrência, onde há um regime de mercado, porque a lei, mais uma vez, ela não fere essa questão. A lei, ela vem para proteger a sociedade, porque todos nós, todos que estão aqui, se as livrarias brasileiras sumirem e se nós tivermos um único vendedor de livros, eu garanto que todos nós, como sociedade, sofreremos. Quer dizer, então, essa lei não é uma lei para proteger o pequeno livreiro, ou os livreiros de uma maneira geral, e para proteger as editoras, é para proteger a sociedade. É para proteger o direito da sociedade de encontrar livros, de comprar livros, na medida em que as livrarias saem fortalecidas e as editoras saem fortalecidas. Então, eu acho que a grande luta que nós temos é uma luta política junto àqueles que efetivamente votarão contra ou a favor da lei. Roseli, pelo menos no mundo idílico, é preferível a paz à guerra. E um dos pressupostos da paz é o diálogo. E aí eu penso numa questão aqui que é anterior ao estabelecimento de alguma lei, que é dialogar com as empresas que praticam esses descontos, que, na opinião de vocês, muitas vezes são abusivos. Há essa interlocução? E se não há, por quê? E quais os problemas acarretados por esse não diálogos, por assim dizer? É verdade. É melhor a paz do que a guerra. Para o Mariana não é fácil, não é simples, né? Eu acho que não, porque assim, enquanto a gente não se vê como um setor produtivo importante na nossa sociedade, a gente não aprender que isso é o único caminho, porque quando a gente fala de livro, gente, a gente fala de um legado que passa de geração para geração. A gente fala da importância do conhecimento de um autor que durante 10 anos estudou algo que ele vai pôr naquele livro de 250 páginas. É uma pedra fundamental dentro da nossa sociedade, né, a história do livro. Só quem está na cadeia produtiva é que sabe dessa dor, porque a gente vem a cada ano dentro do governo perdendo espaço, né? Eu não vendo livro didático, mas o que vem fazendo com o livro didático, e era referência para muito país, quando países menores da América Latina vinham visitar o Brasil para fazer benchmark mesmo do nosso programa de governo de compra de livro para as escolas públicas. Era um maravilhoso. E aí vai perdendo a força o livro didático. E aí vai tudo, né? Se as livrarias fecharem, ninguém reclamou. Poxa, se a gente estivesse na Europa, talvez a gente reclamasse. Por quê? Porque eu não tenho mais o livro que eu posso comprar dentro de uma livraria de ciências naturais. Sabe? Eu sou arquiteta, eu queria comprar meu livro naquela livraria que eu encontro facilmente os livros de arquitetura. Então, você entende que
que vão nos roubando coisas dentro da nossa sociedade relativa à cultura, ao conhecimento, e ninguém reclama. Agora, quando a gente pede por uma lei que vai privilegiar a educação, vai privilegiar o bairro, vai privilegiar aquela caminhada que você faz e que a livraria está ali pertinho, a gente não reclama. Então, lógico que eu prefiro a paz do que a guerra, mas, pelo amor de Deus, vamos lutar por coisas nobres, né? Cultura, educação, livro, livraria, é fundamental. Eu sou uma editora, graças a Deus, que eu tenho muito orgulho por isso, com 40 anos fazendo livros, e de autores nacionais. Assim, a gente trabalha muito forte com o autor nacional. Mas aí, o que acontece? A livraria some. A época de pandemia foi horrível. A gente viu a fragilidade que a gente tem, porque não tinha livraria. A livraria teve que fechar, fechou a editora, fechou tudo. Então, óbvio que eu prefiro a paz, mas eu quero que a gente fique muito atento, porque as coisas importantes na nossa vida, na nossa sociedade, somem e a gente não reclama, né? E acho que a gente tem que começar a reclamar, sim. É importante, quando eu falo, vamos fazer força, vamos pôr os números lá, as assinaturas, porque quando olham, sei lá, a última vez tinha 30 mil assinaturas, isso não é importante para a sociedade. E é importante. Eu preciso de muito mais livrarias. O tempo que se tinha mais livrarias, tinha mais concorrência. Era uma delícia, né? Essa coisa de ter o perfil da livraria, né? Isso é importante mesmo. Então, cultura é fundamental. É a nossa tradição, é a nossa história. Então, quando a gente fala de livro, a gente fala muito disso, sabe? Aí, poesia. Estão brigando por poesia. Não é? Não é, Roberta? Cadê a livraria? Eu trabalho pra caramba dentro da editora, adoraria ver meus livros num monte de livrarias, e assim, com todos os coloridos, porque eu acho que é isso, né? A livraria grande, ela é linda, a livraria pequena, ela é maravilhosa, e aquela livraria que tem coisas específicas de criança, puta, é sensacional, né? Você perguntou sobre que é melhor guerra, mas, na verdade, assim, a guerra está acontecendo agora, é a guerra de preço. Acho que a lei traria a paz, sabe? Porque até os próprios varejistas online, eles gostariam que tivesse, porque eles perdem muita margem. Acho que o próprio sistema, da forma como né, estimula essa guerra de preço. Um baixa, o outro baixa, e aí baixa um pouquinho mais, aí não quer perder, enfim. Então, a gente não tem conseguido no diálogo, porque você precisa, enfim, combinar com todo mundo, e nem é legal, né, você combinar preço, então é difícil, é um diálogo complexo, né? Então, acho que a regulação disso é o que permite que isso seja feito de uma forma pacífica também. Então, acho que a lei traria uma paz maior. E só para esclarecer, talvez eu não tenha me feito compreender, mas eu não quis fazer nenhum tipo de juízo de valor na minha questão quando eu falei em guerra e paz, e sim no estabelecimento de um diálogo, porque, por exemplo, o Alexandre trouxe uma questão tão importante, né, que país a gente quer nesse sentido. Então, isso pressupõe, talvez, a existência de uma conversa entre diferentes atores do mercado, só esclarecendo. Por favor, Alexandre. Ricardo, eu acho que essa tua pergunta ela é super importante. Nós estamos todos lutando, certamente, pela aprovação da Lei Cortês, mas eu acho que nós, do mercado,
também temos um trabalho que deve ser feito. Eu vou dar um exemplo que aconteceu conosco recentemente. A Martins Fontes, ela é editora e ela é livraria também. Eu estou dos dois lados do balcão. Como vocês sabem, a Companhia das Letras está agora lançando a nova autobiografia da Michelle Obama. E na nossa livraria ali da Paulista, nós adquirimos 500 exemplares desse livro, desse novo livro da Michelle Obama. E o nosso gerente entendeu que deveria oferecer, uma vez que a gente tinha comprado uma quantidade razoavelmente alta para uma livraria só, ele entendeu que deveria oferecer 20% de desconto. 20% de desconto. A Companhia das Letras entrou em contato comigo e falou: Alexandre, eu estou vendo que vocês estão oferecendo o livro com 20%, e eu gostaria que vocês retirassem essa oferta, porque nós estamos aqui fazendo um grande esforço para que os lançamentos da Companhia das Letras não sejam vendidos com desconto, que é, em última análise, fazer valer na prática aquilo que a lei vem para estabelecer. Eu fiquei super feliz com essa ligação, imediatamente liguei, não sabia, aliás, que nós estaríamos oferecendo 20%, liguei para o nosso gerente, que em 1 segundo tirou aquela oferta do ar. Então, isso aqui é um exemplo de como a editora tem o poder de contribuir para que o mercado funcione de uma maneira mais saudável. Veja, eu não quero dizer, eu sou editor também, e eu sei que as coisas não são tão fáceis assim. Mas eu quero fazer uma seguinte comparação. Veja se você consegue comprar na Amazon um celular da Apple com desconto especial. Você não consegue. Simplesmente não consegue. A Apple estabelece o preço é esse, e é esse o preço que tem que ser cumprido. Se não for cumprido, você não terá o livro para ser comercializado. Então, o fornecedor, que é o editor, que é o distribuidor, ele tem esse poder. E, inquestionavelmente, essa é uma conversa que nós todos do mercado temos que ter cada vez mais. Veja, vou sair um pouco aqui da questão da Lei Cortês e vou entrar numa outra questão, que é uma questão que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Hoje, alguns anos atrás, uma editora vendia seus livros exclusivamente através das livrarias. A editora não conseguia, não tinha acesso ao consumidor final. Ela queria vender os seus livros, ela tinha que colocar os livros dentro das livrarias, e as livrarias chegavam no consumidor final. Hoje, a editora tem o seu site, e, através do seu site, ela pode vender para o consumidor final. E, diga-se de passagem, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Como a Roseli falou, não tem uma livraria no mundo que seja capaz de expor tudo o que a Record publica, tudo o que a Companhia das Letras publica, tudo o que a Editora Gente publica, tudo o que a Martins Fontes publica. Não existe isso. E a editora, ela tem uma obrigação, inclusive com seus autores, de fazer o melhor trabalho possível para o livro chegar no consumidor final. Então, a editora ter um site que permite que ela possa vender também para o consumidor final, me parece uma coisa muito positiva. Eu, que sou editor e que sou livreiro, não vejo nenhum problema com isso. Agora, eu vejo um seríssimo problema na medida em que as editoras vendem para o consumidor final, através dos seus sites, com preços que não são os preços que ela, editora, estabeleceu para as livrarias e para o mercado. Ou seja, eu publiquei um livro, o preço de capa é R$80, eu visito as principais livrarias brasileiras, falo, vocês têm um desconto a partir desses R$80, o preço de capa é R$80. E chego no meu site e vendo esse livro por R$50. Quer dizer, isso é uma coisa que não pode acontecer, porque na medida em que a editora faz isso, ela mata a livraria. Aí eu tenho conversado isso com os editores, não precisa mais se discutir Lei Cortês, quer dizer, porque já acabou de vez. Quer dizer, o nosso maior parceiro, que é o fornecedor, que é o editor, está passando como um trator por cima da livraria. Quer dizer, então, essas conversas
São conversas muito importantes que estão acontecendo. Infelizmente, isso aqui que eu estou falando não é um discurso paranoico, não é uma invenção, quer dizer, as editoras, ingenuamente ou não, vêm fazendo essa prática, uma prática cada vez mais comum. Então, essa conversa, isso que você está dizendo, esse diálogo entre editores e livreiros, entre distribuidores e livreiros, entre o mercado de uma maneira geral, ela talvez seja a conversa mais importante que nós temos nesse momento. Nós temos, na minha visão, duas grandes lutas. Assim. Uma luta que é aprovar a lei no Congresso brasileiro. E a outra luta é que todos nós, editores, livreiros e distribuidores, saibamos que estamos todos no mesmo barco, e, na medida em que nós atravessarmos o caminho do outro, nós estamos, em última análise, dando um tiro no pé. Quer dizer, nós estamos nos prejudicando. Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, e eu resumiria que, sim, os fornecedores têm um papel no dia a dia muito importante para coibir, vamos falar, esse abuso que a gente vê acontecendo no dia a dia. Eduardo, o momento é o seguinte, eu nem sou das pessoas que mais conhecem profundamente esse trâmite dentro do Congresso, em Brasília e tal. Mas, como você deve saber, quer dizer, primeiro, já existe o projeto de lei, que está lá há alguns anos, ele já passou por algumas comissões, e, se eu não agora estou enganado, ele está agora na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Jean Paul Prats, que, aliás, deveria estar aqui com a gente hoje, mas, infelizmente, não pôde participar, ele até poderia responder essa pergunta com um pouco mais de precisão, ele faz parte da Comissão de Assuntos Econômicos. E ele tem uma expectativa muito positiva de que o projeto de lei passe por essa comissão. Ou seja, ela está ali seguindo os passos que podem e que devem ser traçados e seguidos. Mas eu entendo que, como tudo, e eu não sou um homem político, a minha experiência com Brasília é zero, praticamente, mas precisa de vontade política. E eu, pessoalmente, estou muito esperançoso de que, com um governo novo, sensível às questões da educação, sensíveis à questão da cultura, que, lamentavelmente, esse último governo não fará com que essa lei tenha uma chance maior de ser aprovada. Então, eu, pessoalmente, acho que nós nunca estivemos tão perto de ter a lei aprovada por conta do momento histórico, político que nós estamos vivendo. Eu tenho conversado, tenho alguns contatos com alguns poucos políticos brasileiros, e entendo que, a partir de janeiro do ano que vem, a gente tem uma nova história, e aí a gente terá uma condição maior de ter a lei aprovada. Eu repito, esses anos todos que nós deixamos de ter a lei aprovada, nós vimos inúmeras livrarias desaparecerem. Nós vimos as principais redes de livrarias brasileiras entrarem em recuperação judicial, que eu não vou dizer, todos nós aqui somos do mercado, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, que eles também cometeram outros erros. Mas é inquestionável que, se a lei existisse, uma Saraiva, uma Cultura, estariam hoje numa condição melhor do que elas estão. E eu diria que não é só a Saraiva e a Cultura, seriam as livrarias brasileiras de uma maneira geral. Então, nós estamos perdendo tempo, sabe? E é um tempo precioso e muito importante. Então, eu estou realmente com uma expectativa, e espero não estar enganado, de que a lei possa vir a ser aprovada o mais rapidamente possível. E, com todo respeito ao senador, ele viria mesmo, mas aí os compromissos políticos de última hora acabou cancelando, infelizmente, né? Esse foi o termo usado pela assessoria.
E ele está focado nesse momento num produto que vai acabar muito antes que o livro, né, o petróleo. Suas considerações finais, Roberta, e depois a Roseli. Esse é um painel de mais ou menos 1 hora, a gente está chegando aqui ao final, então queria pedir com gentileza para vocês serem breves nessa fala final. E eu queria abrir para o público mais uma pergunta e a gente finaliza, por favor. Deixa eu explicar o que é isso, na verdade. Todo o projeto de lei que é apresentado no Congresso, eles abrem uma consulta pública, ou seja, está aberto para a sociedade. Essa é a lei, vocês são contra ou a favor. Por incrível que pareça, hoje nós ainda temos mais votos contra a lei do que a favor da lei. Essa é uma situação que já acontece há alguns anos. Nós estamos trabalhando nesse momento para que a gente reverta essa votação. Aliás, esse é um pedido do próprio senador Jean Paul Prats, que é o relator da lei, do seu assessor, e, com toda razão, eles dizem o seguinte, quer dizer, como é que nós vamos convencer os nossos colegas de que essa lei é importante se a opinião pública está votando contra? Só que nós estamos falando aqui de um número medíocre de votos. Nós estamos falando, se não me engano, hoje é alguma coisa tipo 3.000 votos para um lado, 2.000 votos para outro. Nós temos um colega aqui, que não está aqui hoje presente, de uma distribuidora, que fala assim, se nós da indústria livreira editorial não conseguirmos pelo menos 10.000 votos a favor dessa lei, a gente não merece ter essa lei aprovada. Lamentavelmente, a gente não tem conseguido isso, porque é mesmo um trabalho corpo a corpo. A gente tem que convencer, por exemplo, no nosso caso da indústria, nós temos que convencer os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos funcionários a simplesmente entrar lá nesse lugar, que é um link, que vai lá, um site, para dizer, sou a favor da lei. Eu tenho esse link, depois eu posso mandar para você, e o que eu peço para vocês que estão aqui presentes é espalhar isso. Eu fiz uma campanha assim, meus filhos todos votaram, minha mulher votou, meus amigos todos votaram, os funcionários todos votaram, aqueles que não votaram, estou brincando. Ou seja, veja, nós não estamos falando de muitos votos. Nós estamos precisando, nesse momento, nós estamos precisando de mais 1.000 votos para inverter a situação. A situação já foi pior. Então, eu fico feliz com essa sua pergunta. Vou passar depois o link para você, para que vocês nos ajudem a fazer uma reversão aí dessa situação. Ou seja, é um pouquinho mais de 1.000 votos, né? Veja, essa lei, na verdade, ela é uma lei, acho que essa ideia é uma ideia que pode ser pensada. Essa lei, na verdade, é uma lei que, como eu resumi aqui muito rapidamente, faz um controle do desconto que os comerciantes podem dar na venda dos lançamentos, ou seja, do livro que foi lançado há, no máximo, 12 meses. É isso. E eu diria para você o seguinte, se a gente conseguir a aprovação dessa lei, já é espetacular. Qualquer coisa a mais que a gente venha a conseguir para fortalecer as livrarias, por exemplo, isenção de IPTU, impostos, ótimo, ótimo. Mas a pauta aqui, o tema aqui é falar sobre essa lei, é explicar o porquê da lei, e a lei, então, é uma lei que simplesmente regulamenta os descontos que podem ser dados nos lançamentos. E, pessoal, eu tenho certeza que a gente vai voltar de alguma maneira ao assunto no próximo sábado. Peço que vocês confiram, para conferir a programação completa da Casa Publish News. Tem um painel chamado Um por Todos, Todos por Um. Questões urgentes aos olhos das entidades de classe. Então, provavelmente, Lei Cortês e outros assuntos importantes nessa seara voltarão à tona aí e a gente vai discutir mais. A gente está bem no finalzinho. Roseli, muito obrigado. Queria rapidamente as considerações de vocês. Eu acho que a gente acabou falando bastante. Acho que achei bem interessante essa questão
do foco ser mais nos políticos mesmo, porque eu me lembro de algum desses simpósios sobre essa lei, falando que a experiência na França havia uma opinião pública contrária, e a lei passou. Então, porque, às vezes, a sociedade leva um tempo para entender os benefícios de longo prazo, né? Então, acho que a gente não tem que se assustar com esse resultado e continuar. Eu acho que aí as entidades têm que continuar cobrando, né, indo a Brasília e tentando que passe, e destacar a importância das entidades agora estarem bem unidas, né? Então vamos todos juntos lá e vamos monitorar isso. De uma cadeia mais forte, por que a gente não convida todas as entidades irmãs a fazer essa assinatura? Porque vamos fazer, sabe por quê? E eu convido o seguinte, porque tem que ir com filminho. Não pode ir só o link, um filminho. E eu estou sugerindo que o filminho seja do Alexandre, explicando a lei e a necessidade da assinatura. E aí vai o link. E faz isso nos sites, com todas as entidades irmãs, trabalhando junto com os associados. Pô, vamos reverter isso, 1000 não é nada. Agora, o filminho do Alexandre, vocês concordam? Tá certo? Aí. Fechado. Todos por um, aliás, no Todos por Um, no sábado, já faz essa proposta e já faz o filminho aí agora. Não é? Aproveitar que está quente, né? Bom, senhoras e senhores, Alexandre Martins, Roberta Machado, Roseli Boschini.